Muito boa noite, gente. Dando início à nossa aula de hoje, Direito Tributário 2 na Unicinos, curso de Direito Unicinos São Leopoldo. Boa noite a todos e pergunto, em relação à aula passada, ficou alguma dúvida? Nós tivemos a nossa primeira aula presencial, né, ou chamada sala de aula com híbrida, né, com a presença de alunos e com os alunos à distância. Estamos nos adaptando à tecnologia. Eu queria saber se ficou alguma dúvida, alguma questão, para a gente, a partir daquele conteúdo, dar início à matéria nova hoje. Nenhuma dúvida? Todo mundo tranquilo em relação à matéria? Eu terminei a aula passada, a gente estudou direito aduaneiro, falamos sobre legislação aduaneira, falamos mais do que sobre direito aduaneiro, falamos muito sobre política econômica, comércio exterior, vários assuntos foram tratados na aula da semana passada, e por fim a gente abordou o imposto de importação, e aí eu elenquei os elementos essenciais do imposto de importação, e terminei a aula falando sobre o aspecto pessoal, quem é o contribuinte, e dentre as hipóteses de apreensão, de definição do contribuinte, estava lá o arrematante, né, que é aquele que obtém o produto importado por meio de um leilão. E aí, não sei, ninguém perguntou, ninguém tocou no assunto, mas a dúvida é, de onde é que surgiu esse leilão? Por que alguém vai pegar um produto importado num leilão? E aí ele tem que pagar na hora da arrematação. Então, não sei se alguém tinha se dado conta disso, chamado atenção, ou se já sabem o porquê disso. Alguém aí tem alguma intuição de onde é que vem esse produto? Quando o produto é apreendido por algum motivo? Perfeito, Gabriel, perfeito. E aí eu tinha dito que eu ia colocar na aula passada e não consegui, mas eu vou colocar na aula de hoje, o cara que melhor explica o que é bem de uso pessoal e o que é bem objeto de incidência da tributação pelo imposto de importação. Começo a aula de hoje com esse cidadão aqui. Vamos ver, cadê ele? Tá aqui. Vocês conseguem ver? Sim. Ele que o mais importante é ouvir o que ele tem para dizer. Minha casa. Tava correndo por causa da polícia que tava atrás? Não, eu não vi polícia. Não vi não era não. Se perdeu com o carro? Aconteceu um acidente, né? Tava levando cigarro pra onde? Pra casa, vamos fumar. Era do meu consumo. Mas peraí, tudo aquilo que tá dentro do carro pro teu consumo? Pro resto da vida, né? Certo. O resto da vida. Porque já compra uma vez só, né? Pra não tá indo uma vez. Eu peguei pra consumir aqui, pra acabar aí, ó. Já acaba com a vida de uma vez. É pro consumo, ó. Tá vendo? É muito cigarro, hein? Você não pinta, não? Não. Que bom, mas eu pinto. Eu pinto muito. Aqui outro, ó. Vai dar mais ou menos? Não, aquele lá vai dar pra nem um dia, porque não é minha mais, acabou, né? Tá, mas e se você fosse fumar tudo? Quanto tempo? Mas eu não sei não, né? Pro resto da vida, né? Mas... A cabeça sua tá machucada aí, foi de um acidente? Acho que foi. Correndo da polícia? Não, eu não corri de polícia não, moço. Ele falou que todo esse cigarro que tá dentro do Monza era pra consumo próprio dele. É mentira dele, ele é um gozador. Eu fumava um maço por dia, infartei. Imagina ele fumando toda essa porcaria, ainda mais cigarro do Paraguai. Folgado, gozador. O bicho é tão folgado e tão aceso que tentou desvirar o carro para tentar ir embora depois do carro capotado. Diz que estufou até as veias do pescoço, tanto fazer força para tentar virar o Monza e não conseguiu. Além de ser um carro pesado, carregado de caixa de cigarro, que também é pesado. Esse nosso amigo aqui, ele explicou direitinho o que é bem de uso pessoal para efeito da isenção do imposto do imposto de importação, e ele explicou ali o que é a pena de perdimento, né? Ele, na simplicidade dele, disse que o bem não era mais dele, né? Ele perdeu.
Então, portanto, é dali que vem a origem dos bens apreendidos, né? Então, quando a polícia, as autoridades aduaneiras, elas realizam uma apreensão, se o produto é lícito, ele vai para leilão, e aí o arrematante tem que recolher. Esse foi o tema final da aula passada. Mas agora, quando não há apreensão, o produto é ilícito, aí tem que ser eliminado, né? Ali aqueles cigarros, eu não sei se eles são, além de contrabandeados, eles são piratas, né? Então, se é um produto falsificado, ele tem que ser destruído. E aí, obviamente, não pode ser levado ao leilão. Mas o fato é que essa é o exemplo prático da aplicação da pena de perdimento, que era um dos temas que a gente terminou a aula passada, e aí o cidadão acabou sendo pego ali pela fiscalização. Para finalizar aqui, gente, eu falei lá na aula sobre importação, né? O produto que vem do exterior, a gente falou sobre nacional ou nacionalizado, eu expliquei para vocês essas distinções, e eu não falei, e aí aproveito agora o vídeo do cara que explicou ali a noção, é que interessa para a fiscalização e, portanto, sujeita essa incidência do imposto de importação, a conjugação desses elementos aqui, um produto que é entendido como um bem móvel, físico, corpóreo, né? Estou colocando corpóreo. Estou colocando aqui no chat, que proveniente do exterior, por isso importação. E aí, relevância econômica é importante? Por que é importante? A legislação ela define uma taxa de isenção da importação. Então, a gente pode trazer do exterior produtos importados sem pagar imposto de importação, de forma lícita, porque a legislação diz, olha, até esse patamar, você não está competindo com uma indústria nacional, você não vai quebrar o mercado brasileiro, você está trazendo para o Brasil e não tem relevância nenhuma. Quando você começa trazendo um volume que tem relevância econômica, então aí você está violando a legislação e você deveria ter pago o imposto de importação. Então, aí o legislador, num determinado momento, fixou um único critério, o critério da cota, aquela da bagagem acompanhada, dos bens pessoais, para definir que não haveria incidência do imposto de importação. É muito comum nas viagens para o exterior, quem viaja sabe, né? Aquela muambinha básica que a gente traz nas viagens, ela é isenta, via de regra. E aquela bagagem acompanhada que a gente leva do Brasil para o exterior e quando traz de volta, também é isento, porque é bem de uso pessoal. Que era isso que ele tentava dizer ali do jeito dele no vídeo, né, que a gente acabou de ver. Era meu, era para consumo próprio. Mas, na verdade, ali está muito flagrante que aquilo ali não era um consumo próprio, era para vender, né? Ele estava comerciando aquilo ali, trazendo de forma ilegal e comerciando no Brasil e competindo, sim, com a produção nacional. Então, essa é a distinção. E aí, o que a Receita fez ao longo do tempo? Foi criando outros critérios para estabelecer essa distinção do que é bem de uso pessoal e do que é descaminho ou contrabando. Então, aí a gente vai ver que, por exemplo, bebidas tem número de garrafas, cigarro tem número de pacotes, relógios tem um número tal, para, além do critério econômico, monetário, financeiro, ter ainda o critério quantitativo. É suficiente? Não, não é suficiente, tem muita discussão a esse respeito, mas hoje é o que vigora. Diga, Vitor Hugo, pode falar. Professor, na aula passada o senhor falou da pena de perdimento e aí nos trouxe lá o artigo 105, quando vai se aplicar essa pena. Só quanto ao leilão, eu não me recordo. Eu cheguei a ver a questão da gravação. Eu acho que o senhor não chegou a dizer quando é que iria acontecer esse leilão para poder arrematar o produto.
assim, ó, a mercadoria apreendida é lavrado um auto de apreensão, né, e um auto de infração, e é entregue para a pessoa que está ali, no caso, aquele nosso amigo ali que estava com cigarro. Então, é apreendida a mercadoria e entregue para ele. Ó, você teve a mercadoria apreendida, você tem um prazo para se defender, apresentar as suas razões, e você pode justificar se está correta essa apreensão ou não, tá? Se o sujeito não fizer nada, expirado o prazo, isso passa a consolidar a propriedade da União. E aí a União destina o que fazer com aquele bem, tá? Uma das destinações é levar a leilão, como eu falei, e aí o tempo, a periodicidade que vai fazer isso é uma definição interna da própria Receita Federal. Eu não sei qual é a periodicidade que eles fazem esses leilões. O outro destino é transformar aquele bem apreendido em patrimônio da União. E vocês vão ver muita repartição pública federal bem equipada com computador, split, TV, LCD, etc. Da onde que vem esse material? Das apreensões. E é lícito, não tem nada de errado nisso. Então, apreendeu, transforma em patrimônio da União, e isso equipa as repartições públicas. O que não pode é levar para casa do servidor. Aí é outro problema, que eu quero acreditar que isso não acontece. Mas aí não seria lícito, né? Então, dois caminhos: levar para leilão, e aí no leilão ocorre a arrematação por um particular, e este particular é contribuinte do imposto de importação. Esse foi o último item que nós falamos lá na aula da semana passada, o último tópico, que era o aspecto pessoal. Então, quem é o contribuinte? Primeiro, o importador. Tá, esse é o normal. Aquele que voluntariamente decidiu fazer uma importação de um bem, de um produto. O outro caso seria a figura do arrematante. Então, quem é o arrematante é esse cara que foi lá no leilão e comprou um computador, um televisor, sei lá o que foi apreendido pela fiscalização aduaneira. E a terceira hipótese, que é quem a lei equiparar, a lei ao importador equiparar, é que no processo de importação existem várias pessoas que atuam, que interagem. Então, entre a mercadoria que está no exterior e o destinatário no Brasil, tem várias pessoas que trabalham, atuam nesse processo de importação. E quando tudo está bem, não tem problema nenhum, está tudo certo, todo mundo sabe quais são os seus papéis, as suas responsabilidades e atribuições. Quando dá problema, aí ninguém sabe de nada. Não fui eu que fiz, não sou eu o responsável. Não, quem fez foi o fulano. E o motorista lá do caminhãozinho que está passando na fronteira, ele, não, eu sou só transportadora, não sei de nada. Então, a legislação, ela pega e transforma em contribuinte qualquer pessoa que a fiscalização atribuir a condição de importador, ainda que ele não tenha o desejo de importar. Então, por isso que a lei tem essa cláusula geral que está lá no dispositivo que eu mencionei no final da aula, tá? Então, é uma cláusula geral para tentar imputar a responsabilidade para alguém, porque é muito cômodo, né? A fiscalização pegou um cara com um carro cheio de coisas, e aí ele vai dizer, não, eu não sou importador, eu estou só transportando para quem me pediu que eu trouxesse a mercadoria. Então, você me deixa fora dessa. Seria muito cômodo, assim, né? Se pudesse escapar, simplesmente alegando ilegitimidade. Então, isso não cola, não funciona, em razão daquele dispositivo que a gente mencionou, tá? Olha aí, o Vitor Hugo está contando que a PF ficou com um Lamborghini apreendido de 800 mil para usar de viatura. E acontece muito isso, viu, Vitor Hugo? Acontece não só os órgãos federais, mas os estaduais também, e aí não por importação, né, mas por apreensão de produto do crime, e a Polícia Civil, a Polícia
militar acaba incorporando esses bens apreendidos no seu patrimônio. Bueno, então revisamos aqui, finalizamos o imposto de importação e agora eu vou fazer uma passagem bem rápida sobre o imposto de exportação, tá? E por que bem rápida? Por quê? Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui a tela. Primeiro, não é interessante, né, para o Brasil tributar a exportação. Por que não é interessante? Eu coloquei para vocês uma regrinha na aula passada que praticamente tudo que entra é tributado e quase nada do que sai é tributado. Por quê? Porque interessa para o Brasil mais vender do que comprar do exterior. Se essa é uma regra de ouro, se essa é uma regra para manter as contas públicas em dia, a balança comercial em superávit, então não faz sentido onerar a exportação. Pelo contrário, a exportação tem que ser desonerada, até porque esse produto vai ser comprado por um estrangeiro que não tem nada que pagar imposto para o Brasil. Então, não faz sentido o imposto de exportação. Além disso, além de não é interessante para a nossa economia tributar, não é interessante exportar tributo para o país estrangeiro. Então, por que eu vou mandar um imposto do Brasil para os Estados Unidos, um imposto do Brasil para a China? Eu quero mais é que o chinês compre bastante do Brasil, estimule a nossa economia, mas ele não tem que pagar os nossos impostos, né? O custo do Brasil. Então, isso não é interessante. Então, para que vai servir o imposto de exportação? Para quase nada. Ele é muito pequeno, ele é muito, assim, para não dizer inexistente, são raras as hipóteses em que ele é aplicado. Então, ele tem uma função eminentemente extrafiscal. A única função dele é, por exemplo, regular a economia. De que jeito ele pode regular a economia? Então, eu aumento o imposto de exportação para desestimular a saída. Exemplo, ano passado o Brasil estava enfrentando uma crise, né? E a gente está com vários processos inflacionários em muitos produtos. Mas teve uma que chamou muito a atenção, que era o arroz, né? O arroz disparou o preço, e aí pode o governo, de uma hora para outra, aumentar o imposto de exportação sobre o arroz, para fazer com que o vendedor do arroz, o brasileiro, ele vai pensar, bom, se eu mandar para o exterior tem que pagar imposto, se eu vender aqui é mais conveniente, então eu não vou vender, vou manter aqui, e assim não desabastece o mercado interno. E a outra, além disso, além de aumentar para desestimular, aumentar ou exigir para controlar. Então, exemplo, produtos químicos, minerais, armas, etc. Então, o Brasil quer ter controle de certos produtos que são, digamos, escassos para nós, ou que tem algum tipo de controle, minérios que podem gerar, por exemplo, material radioativo, compostos que podem, inclusive, gerar armas químicas, armas propriamente ditas. Então, para exercer o controle, para ter controle sobre isso, é que se exige o imposto de exportação. Não tanto para arrecadar, porque o valor arrecadado é muito pequeno, mas sim para que o país tenha o controle do que está saindo e em que medida está saindo. Então, para isso que existe esse imposto, que, volto a dizer, vou abordar ele rapidamente só porque a prova da ordem cobra, está no nosso programa, e
os concursos, né? Para quem vai prestar concurso, isso pode cair, mas que tem, do ponto de vista prático, relevância quase zero, tá? Então, a gente sempre começa a análise do que é tributado pela Constituição. Então, esse é o nosso ponto de partida, né? E aí a gente vai lá na Constituição, o artigo 153, e a gente vai ver aqui que ele incide, e é esse o nosso limite aqui, né? O inciso 2, ele diz: exportação, esse é o texto, exportação para o exterior de produtos nacionais ou nacionalizados. Vocês vejam, bom, o ato de exportar não precisa explicar, né? Mas aí ele parece pleonástico aqui. Poxa, por que se eu estou exportando é óbvio que é para o exterior, né? Que bobagem é essa? Por que esse reforço aqui? Esse reforço tem uma razão, né, meus amigos? Na aula passada a gente falou sobre regimes aduaneiros especiais. E aí a gente falou, por exemplo, sobre, Zona Franca de Manaus. Lá é considerado, para efeitos fiscais, exterior. No entanto, ele não é tributado com imposto de exportação, porque não é uma exportação para fora do Brasil. Ele é só para efeitos fiscais. Então, por isso a Constituição tem esse pleonasmo ali, que parece exagerado, parece sem sentido, mas aqui vocês vão entender o porquê. A norma que complementa a Constituição é o artigo 23 do CTN, né, que eu vou botar aqui na tela para a gente ter ele como referência, tá? Artigo 23. Cadê aqui o... Esse é o artigo do CTN, e eu transcrevo ainda o artigo 1º do Decreto-Lei 1578, que é a norma Decreto-Lei 1578, que no seu artigo 1º coloca lá a definição do que é o imposto de exportação, tá? Então, aqui a gente tem a definição do aspecto material, beleza? Então, Constituição, CTN, Decreto-Lei 1578, tá? Aí a gente vai para o próximo elemento aqui. Aspecto temporal. Quando que se considera ocorrido o fato gerador? E aí vejam só como é que está escrito aqui no artigo 1º do Decreto 1578. Considera-se ocorrido o fato gerador no momento da expedição da guia de exportação ou documento a ele equivalente. O que ele quer dizer aqui, né? Ele está explicando que é possível que a mercadoria não tenha saído do Brasil ainda. É possível que a carga esteja ainda no estabelecimento do exportador. Mas para efeito fiscal, quando emitido o documento, quando é enviado o documento, ali é considerado ocorrido o fato gerador. E por que isso tem relevância aqui? Por que isso se torna relevante para este imposto? Porque ele também é exceção à legalidade tributária. Aonde que está escrito isso? Artigo 153, parágrafo 1º. Vocês aprenderam isso lá no Tributário 1. E ele também é exceção à anterioridade. Artigo 150, parágrafo 1º da Constituição. Em termos práticos, o que tudo isso significa? Que o decreto que aumenta a alíquota
vale a partir da sua publicação. Então, se foi o presidente da República decretou hoje, olha, aumentei o imposto de exportação, porque a rigor todos estão em alíquota zero. Tudo está em alíquota zero, tudo se exporta sem pagar. Mas se hoje ele decidir, não quero mais que se exporte gasolina, sei lá, petróleo. O Brasil exporta petróleo para o exterior, não quero mais que exporte. Vou botar 50%, 100% do imposto de exportação. Quando é que vale? Amanhã já está valendo. Tá, mas e o petróleo que está sendo embarcado no navio ali no porto? Ele vai sofrer a incidência? Não, porque ele já emitiu a guia de exportação ou documento equivalente, que é o que está ali. Então, é na data da emissão do documento e não na data da saída do território nacional propriamente dito. Tá? É importante aqui ter isso presente, porque o CTN, se vocês pegarem aqui, ó, ele vai dizer que é a data da saída. A data da saída, ok, beleza. É óbvio que quando sair do exterior ocorre o fato gerador. Mas em que momento preciso? Se vocês lembrarem da aula passada, o momento preciso, assim, ó, que a gente olha lá com lupa, na importação é no desembaraço aduaneiro. E na exportação está aqui, documento, a emissão do documento de exportação. Tá? Aspecto espacial. Onde que eu tenho que pagar esse imposto, né? Em todo território nacional, salvo, exceto, regimes aduaneiros especiais, tá? Então, em todo o Brasil, onde ocorreu uma exportação, qualquer parte do território nacional onde alguém vender para o exterior, ali está é considerado ocorrido fato gerador, salvo se naquele recinto houver um regime aduaneiro especial. Então tem o regime de exportação temporária, tem o regime de drawback, tem o regime de entreposto, o regime de armazém geral. Então tem vários regimes aduaneiros especiais que ali naquele espaço há uma exceção. Tá? E aí a gente vai para o penúltimo aspecto. O penúltimo aspecto é o aspecto quantitativo. E aí a gente tem aqui no penúltimo aspecto aquela nossa fórmula de Bhaskara. Não é fórmula de Bhaskara. Fórmula do imposto. Base de cálculo vezes a alíquota. Tá? Base de cálculo vezes a alíquota. É assim que se apura o imposto. Essa é a fórmula de todos os impostos, até aqui que a gente examinou. Mas, qual é a base de cálculo do exportação? E aí eu recupero a aula passada, né, que é bem parecido com o que a gente viu na aula passada. É o mesmo esquema. Quando nós estivermos com bens que eles não são mensurados pelo seu código de barras, pelo seu nome, e sim pela quantidade que eu importo, então esses bens, considerados bens fungíveis, né? Então eu estou trazendo toneladas de arroz, estou trazendo toneladas de soja, estou trazendo litros de barris de petróleo, metros cúbicos de algum gás, seja lá que gás for. Então eu não consigo individualizar o bem, né? E o que interessa é a quantidade. Se esse é o caso, então a gente vai ter um valor em reais, que é a chamada alíquota específica, que eu multiplico pela quantidade. Então a cada 1 quilo é tanto. Eu trouxe 1.000 quilos, eu multiplico o valor em reais por 1.000.
certo? E eu tenho a alíquota ad valorem, que é um número em percentual. Para quando eu uso isso? Para quando o bem ele é, digamos, infungível. Então eu tenho lá um automóvel que tem um número de série. Então é o valor aduaneiro vezes a alíquota aplicável. De novo, aqui vem à tona aquilo que eu falei na aula passada, que é a chamada nomenclatura comum do Mercosul, chamada de NCM. Então é pela NCM que eu descubro a alíquota e que também é aqui a NCM que define a alíquota fixa. Qual é o ponto de destaque aqui, de diferença entre importação versus exportação? Na base de cálculo da importação, eu falei, é o valor aduaneiro. Só que eu não falei um detalhe importante que eu deixei propositadamente para a aula de hoje. Valor aduaneiro. Qual é a diferença de um e de outro? Vamos imaginar que eu estou importando um carro e eu estou exportando um carro. É o mesmo bem. E vamos imaginar que ele tem o mesmo valor, seja na importação quanto na exportação. O que vai mudar de um para outro? É que na importação, o valor aduaneiro utiliza o chamado preço CIF, enquanto que na exportação se utiliza o chamado preço FOB. Alguém lembra dessas siglas aqui? Imagino que vocês tenham estudado isso em direito empresarial. Nos contratos empresariais, essas cláusulas são bem importantes. Alguém lembra disso? O FOB é Free On Board, né? Isto, muito Mas bem. o CIF eu não sei. Muito bem, tá atento aí, Thiago, muito bom. Free On Board, o outro é Cost, Insurance and Freight. Então, o que significa isso, né? Para o comércio exterior, para as negociações internacionais, eu falei que a NCM ela eliminava um problema de comunicação, né? Por que foi criada a NCM? Porque a gente, na transação internacional, nem sempre domina o outro idioma. Como é que é feijão em espanhol? Quem é que sabe aí? Como é que se diz feijão em espanhol? Ninguém sabe espanhol, olha. Espanhol, tem uns amigos que dizem, não, espanhol é só falar português errado. Se você falar português errado, falar pergunta, donde, aí tá falando espanhol. E no final de todas as palavras colocar sion. Se colocar sion no final, aí você tá falando espanhol. Não é bem assim, né, gente? Um amigo meu, a gente foi viajar pro Uruguai e ele não sabia falar uma palavra em espanhol. E aí ele ficou a viagem toda quieto, mudo, calado, não falava nada. No final ele já começou a ganhar coragem. E aí começou, agora eu já estou conseguindo. Ele foi pedir uma costela na parrilla lá e voltou com uma galinha no prato. Cara, eu acho que tu falou alguma coisa errada. E aí a última frase dele na viagem foi quando ele, muito encorajado numa loja, ele queria uma camisa vermelha. E aí a vendedora da loja se dobrava rindo. E ele não entendia, olha, é só falar "ra" no final que deu, virou espanhol. Então, assim, quando a gente está fazendo transação internacional, gente, e a dica que fica aqui, para além do tributário, é estudem um idioma estrangeiro. Mesmo o espanhol, que parece ser fácil, não é difícil para fins profissionais. A gente não pode subestimar. Então, estudem idioma estrangeiro. Então, para as transações internacionais, não dá para confiar no idioma dos negociantes, né? Então, existem códigos, siglas, para facilitar a comunicação e evitar esse tipo de misunderstanding. Então, aqui a gente tem NCM, para efeito da definição de que produto é e qual é a classificação, e para efeito do preço, a gente tem a definição padronizada, um standard de negociação internacional, preço CIF,
significa tu tá dizendo para a pessoa, neste preço você está pagando os custos de capatazia, os custos de transporte, de seguro, tudo que está envolvido para levar a mercadoria até o destino final, quem paga é o comprador, preço CIF. O preço FOB, a pessoa está pagando ele seco, não tem nada. Ele vai ficar disponível, free on board significa disponível no barco. Lá você acerta quanto você quiser. Você vai pagar por barco, vai mandar por avião, vai mandar um patinete, seja lá como for. O problema não é meu, eu estou fazendo o preço seco. Qual é a diferença? Aqui é maior, então na importação é maior, e na exportação acaba o preço ficando menor, já que nós estamos falando aqui de um valor que não envolve outros custos, né? Então, naturalmente, ele vai ser menor. Tá? Então, essa é a particularidade do imposto de exportação em relação à importação que eu queria grifar. E para finalizar, o último ponto, que é o chamado aspecto pessoal. Em outras palavras, a gente precisa definir aqui quem é que vai pagar a conta, né? Quem é que paga o imposto. Então, o CTN diz aqui, muito claramente, né? Artigo 20. Professor. Aqui. Diga, meu amigo. Boa noite. O free on board não era o que a partir de um dado momento é o importador que se responsabiliza pela evicção daquela mercadoria. Eu aprendi nesse sentido não me lembro em que cadeira que foi, mas foi numa outra cadeira aí. Também. Quem é que tá falando? É o Juan? Isso. Juan, tá certíssimo. Eu nem abordei isso porque não é relevante para efeito de análise da tributação. Tá? Então, sim, as Incoterms, que é isso que a gente está estudando, né? Incoterms, elas servem também para isso, para definir quem se responsabiliza pelos vícios da evicção e também pela responsabilidade com o transporte, né? Que tem responsabilidade aqui. A mercadoria se extraviou, quem é que vai pagar? Quem é que tem que indenizar quem? Então, isso também é definido por esses Incoterms. Mas, para efeito tributário, o que interessa saber é o que isso repercute no cálculo, que é onde eu me limitei a analisar aqui, tá? Mas tu tem toda a razão. Gente, eu estava lá na outra tela e não estava vendo vocês com a mão levantada. Por favor, não esperem eu abrir espaço, porque eu não vou conseguir ver. Tava o David e a Vitória de mão levantada e mais um. Podem falar, gente. Professor, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. A minha dúvida era um pouco anterior ali, tu falou ali da questão do fato gerador no imposto de exportação. Na IMPO é a declaração de importação, né? E em relação à licença de importação, não tem fato gerador no caso, né? Não. Tá, obrigado. Porque a licença ela é anterior, né? Então, eu consigo a licença e posso não ter perfectibilizado ainda a importação. Então, é o momento anterior. Quem é que está com a mão levantada mais, além do David? Professor. O Vitor já mandou a resposta ali do feijão. Ó. Sim. Passou no teste. Olha só, antes, quando o senhor falou do decreto que aumenta a alíquota, tu tinha escrito ali, vale a partir da sua publicação, só que daí depois tu falou alguma coisa de que ele vale a partir do dia seguinte, isso que eu fiquei confuso. Exatamente. É que assim, publicado hoje, né,
dificilmente ele vai ser implementado ou vai ser exigido sobre algum fato gerador hoje, né? É evidente que pelo simples fato de ter sido editado, ele vai sair no Diário Oficial provavelmente no dia seguinte. Então aí a partir da publicação no Diário Oficial é que começa a vigorar, a ter vigência aquele ato normativo. Então talvez isso eu tenha me expressado mal na hora de falar. Uma coisa é a edição do decreto, né? O presidente anunciou, decretei. Mas quando é que foi publicado? É a partir da publicação no Diário Oficial, que normalmente é o dia seguinte. Não é difícil de ocorrer no mesmo dia em que, exceto quando sai uma edição extra, né? E hoje, com a facilidade com que se publica pelos meios eletrônicos, antigamente era em papel, né? Tinha que esperar fazer um outro jornal do Diário Oficial para o dia seguinte. Mas hoje, às vezes, até sai, dada a urgência de algum determinado assunto, sai edições extras do Diário Oficial. Aí, em tese, poderia ser no mesmo dia. Mas foi só por isso, tá, Vitor? O importante que vocês têm que gravar é que, quando eu falo que é uma exceção à anterioridade, significa que não se deve esperar o ano seguinte, porque, por regra, todos os impostos devem esperar o ano seguinte, salvo quando nós estamos diante de uma exceção como essa, né? Por isso eu chamei a atenção. Tá, entendi. E só para finalizar, eu queria te perguntar uma coisa. Daí não é diretamente o que eu estava falando, mas eu queria saber como é possível, tipo isso aqui, ó. Claro, não foi o exemplo da matéria, mas isso envolve exportação. Eu queria saber o porquê que pode acontecer. Eu me lembro que isso me marcou. Eu li em 2014, eu estava no colégio ainda, que os panetones da Bauducco são mais baratos no Japão do que aqui, inclusive com tamanho maior. Por exemplo, eu acho que ali na matéria diz, vamos dizer que o daqui é 750 gramas e o do Japão é 900. O de 900 lá custa 21, o daqui custa 28. A tua pergunta é boa, Vitor, porque ela me permite explicar uma série de coisas, tá? O panetone vai ser anedótico aqui para a gente ilustrar o que eu vou falar. Como eu expliquei no início, via de regra, tudo que entra no Brasil é tributado, tudo que sai não é tributado. E não é tributado não só pelo imposto de exportação, não é tributado por vários outros. Então, quando eu vendo para o exterior, não se paga. Eu vou botar até na minha tela lá para ficar. Explicação do caso do panetone. Vamos botar aqui. Então, assim, quando eu exporto, a exportação brasileira é desonerada. Então, não paga imposto de exportação, não paga ICMS, não paga nenhuma contribuição, PIS e COFINS, por exemplo, não paga IPI. Então, tu está vendo aqui o catatal de coisas que foi liberado, foi excluído da tributação? Sim. O que significa isso? Se a gente pegar aqui só o ICMS, dependendo do que a gente estiver falando, a gente pode estar falando de 30% do preço do produto. Se a gente pegar PIS e COFINS, são mais 7 mais 2,1 dá 9,25 sobre o preço. Se a gente pegar o IPI, pode ser 10, 20%. Só aqui, nessa somatório, a gente já está falando de metade do preço que pode ser reduzido. Então, é evidente, é claro, não só o panetone, então, explicação do... Eu peguei o panetone que o Vitor trouxe como exemplo, mas do produto exportado.
todo e qualquer produto brasileiro que você vai comprar no exterior é mais barato, sem dúvida alguma. Mas aí eu dei uma parte da explicação, né? Uma parte da explicação é porque aqui no Brasil, na saída, não pagou. E a outra parte da explicação é que quando chega lá no destino, aquele país tributa de forma razoável, de forma, não é a palavra justa, mas moderada. Então, chegou no Japão, o Panetone não pagou esses impostos no Brasil, e aí o Japão vai tributar lá o imposto de venda, sei lá, não sei quanto é que é no Japão, mas se tu pega estados, nos Estados Unidos é 10%, 7%, e na União Europeia o IVA é em torno de 7, 10%. Então, assim, é razoável. Então, tributar nessa proporção vai fazer com que o Estado arrecade e seja tranquila a tributação. E aí tu vai ter uma sonegação muito menor, né? Não tem por que sonegar 7%. Agora, quando a gente tem uma tributação aqui que chega a 50%, 60% de imposto, a gente vai entender o porquê que muita gente sonega, né? E aí, qual é o fenômeno que a gente vai ver no caso anedótico ali que eu trouxe no início da aula, do cara que pegou cigarro no Paraguai. Eu falei na aula passada do caso lá do seriado da Netflix, que o crime organizado cresceu muito trazendo produtos do Paraguai. E muitas vezes cigarro brasileiro. Por que trazem o cigarro brasileiro contrabandeado? Vejam, que coisa louca, né? A gente produz aqui, manda para o Paraguai, e aí vai lá o cara compra no Paraguai e traz de volta para ser consumido no Brasil. Por quê? Porque ele foi vendido para lá sem imposto. E lá no Paraguai o imposto é baixo, aí trazer para cá acaba sendo interessante, só que é ilícito, né? Então, por isso a explicação, Vitor. Consegui Tá deixar... certo. Só pro senhor não perder ali, acabar não passando, quando a gente foi te responder, quando a gente foi te perguntar, aí tu foi responder a gente, tu ia falar sobre o aspecto pessoal ali, só para não passar esse slide batido. Ah, muito bem, Juan. Sem falar no custo logístico. Não, o custo logístico é absurdo, né? O Brasil é um país continental que não tem ferrovia e não tem navegação. É doido, a gente tem rios, muitos rios. A navegação de cabotagem deveria ser super estimulada, a gente não tem praticamente. A navegação marítima, tá, ok, mas um país do tamanho... É capaz, meus amigos, da frota do Japão, a frota mercantil, a marinha mercante do Japão ser maior que a nossa. É um país que é um ovinho, é o estado do Sergipe, sei lá. A gente é uma vergonha. Então, assim, o custo logístico no Brasil é absurdo. Aí a gente fica refém, tá anunciado que vai ter greve dos caminhoneiros, né? Não sei se vocês viram. Eles estão ameaçando já e viram o poder que tem, né? Porque a gente está refém. Não é que foram deixadas, assim. Eu acho que a expressão mais certa é deliberadamente deixadas, né? Tem um lobby muito forte aí de pessoas que se beneficiam desse custo alto, né? Nada é de graça, tá, pessoal? Ponham isso na cabeça. Nada nesse mundo é de graça. Então, se tem rodovias caras, gasolina cara, transporte caro, é porque tem alguém ganhando com isso. E essas pessoas não querem mudar o status quo. Bueno, feito isso, registrado, vira a página. Nós estávamos falando sobre o aspecto pessoal, mas basicamente é isso, Vitor. Não ia me perder, porque eu já tinha colocado aqui, né? O contribuinte é o exportador ou a quem a lei a ele equiparar. Artigo 27 do CTN. Então, aqui eu estou me referindo ao Código Tributário Nacional. Tá claro até aqui, meus amigos? Tudo certo aqui? Tudo certo. Depois passa para nós lá, por gentileza.
Depois? Depois posta para nós, só disponibiliza ali a apresentação, só isso. Ah, sim. Sem problema. Agora a gente vai virar a página e o tema que a gente vai tratar agora é IPI, tá? Então eu vou salvar aqui com outro nome, depois eu posto para vocês. IPI. Então, tudo isso aqui deleta. Imposto sobre produto industrializado, tá? Então, o IPI tá lá no artigo 153, inciso 4º da Constituição. Eu tenho o artigo 46 do CTN seguintes, que vão disciplinar. Eu tenho o regulamento do IPI e a tabela de incidência do IPI, tá? São 2 decretos, eu já vou colocar aqui para vocês. Regulamento IPI é o 7212, decreto 7212, e a tabela de incidência. Por favor, gente, acessem tabela IPI, que é a TIP, tabela de incidência do IPI, decreto 8950. Decreto 8950. Tá, então aqui a gente tem a legislação do IPI que vai nos guiar. Consultem, deem uma olhada aqui nos 2 decretos depois, porque eles são interessantes para entender o que a gente vai falar, mas não cometam um disparate de imprimir, né? Como aquele tiozinho, não sei se vocês já viram, o maior livro do mundo. Cadê o... Tá aqui, ó. Tem um tiozinho, esse aqui. Vocês estão vendo a imagem aí? Ele pegou a legislação. Tem 41 mil páginas e 7,5 toneladas. Ele pegou toda a legislação tributária e imprimiu. Pra quê? Eu não sei, né? O cara ficou famoso, mas eu não sei qual é a serventia disso. O regulamento do IPI tem mais ou menos esse tamanho, eu acho. Não, brincadeira, é um pouco menos, mas é um troço gigante. Não faz sentido algum vocês imprimirem isso. Mas é interessante passar os olhos e entender ali um pouco do que a gente vai falar na aula de hoje. O que eu queria utilizar aqui como... vamos ver se eu consigo. Indústria. Não tenho meus emojis aqui bonitinhos. Fábrica. Tem uma fábrica aqui. Então, o produto industrializado, esse é um imposto que incide sobre o processo fabril, o processo industrial, tá? Ou seja, toda vez que alguém... Professor, boa noite, tudo bem? Boa noite. Só um pequeno comentário, um breve comentário. Ali no decreto do IPI, né, existe as equiparações, né? O que tu acha sobre isso? A equiparação por exemplo, a empresa que importa, né, e tem que vender no mercado interno, tem que pagar o IPI, mesmo que seja um comércio, um comerciante exclusivo, atacadista ou varejista. O que tu acha disso? Tu acha que é constitucional, é legal, por estar escrito na lei, mas a prática, porque o IPI, né, como tu disseste ali, a origem e o objetivo seria um imposto para a indústria. O que tu acha dessa equiparação? Boa, excelente pergunta, Thiago, excelente pergunta, mas deixa eu chegar, me aguenta aí 10 minutos, que eu já chego ali, eu já trato do teu questionamento.
Eu quero primeiro contextualizar para todo mundo, para vocês entenderem, e aí a gente chega nesse problema que o Thiago trouxe, que é bem, bem importante. Muito boa a tua pergunta, tá? Eu já chego lá. Esse é um imposto, tá, gente? Então, que tem como fenômeno econômico a tributação da industrialização. Então, todo bem que passa por um processo fabril industrial e se transforma, ele acaba ensejando a incidência do imposto. Se eu pudesse trazer numa imagem, vamos ver se eu consigo pegar aqui, YouTube. Eu já estava lá no YouTube antes. Charlie Chaplin. Todo mundo já deve ter visto essa imagem, essa cena aqui do Chaplin, né? Trabalhando lá na fábrica e ele fazia uma crítica, né? Uma crítica violenta à Revolução Industrial, e aqui é a figura do presidente, né? E aí ele mostra lá, do jeito dele, engraçado lá, o pessoal na fábrica trabalhando no processo industrial. Então, assim, com essa caricatura aqui, com essa imagem do processo em escala, das pessoas trabalhando, uma esteira de produção, um método de Fordismo, de produção em massa, é disso que a gente está falando, tá? Então, para efeito de incidência do imposto, que eu me refiro, eu tenho que ter no momento que eu estou analisando, no momento tal que eu estou... eu vou tirar daqui, senão eu vou me desconcentrar rindo do cara. No momento específico que eu estou examinando, eu tenho que verificar ali uma transformação, tá? E uma transformação que não é um momento pontual, assim, eu botei ali um botão naquele produto e aí por isso eu industrializei. Não. Naquela empresa, naquela etapa, de fato, a entrada de bens que chegam de um jeito e saem de outro. Então eu tenho lá polímeros eu não sei nem o nome da jossa lá, que faz plástico. Polímeros não sei do que. E sai uma garrafa plástica. Não está aparecendo aqui. Não. Aqui é para ser uma garrafa, tá? Está toda desconfigurada na tela. Mas entrou o insumo, passou pelo processo fabril e saiu uma garrafa. Bom, então ali tem uma industrialização, certo? Quando a gente vai analisar, e isso quando chega assim, para o profissional, o advogado, para ele cuidar do caso, a gente se pega a cadeia, e as cadeias são complexas, né? Cada um faz uma etapa, cada um executa uma tarefa. Às vezes fica difícil de entender o que é industrialização e se ali tem industrialização naquela etapa específica. Então, para ter industrialização, tem que imaginar que entrou na fábrica e saiu diferente, tá? O que a legislação vai estabelecer? Eu vou trazer aqui o artigo 46 do Código Tributário Nacional e vou colar lá na nossa tela. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Vocês vão ver aqui. Aqui, aspecto material. Ali está o texto da Constituição errado. Vamos botar o certinho aqui. O inciso 4º, artigo 156, inciso 4º, diz exatamente isso aqui. Apenas isso, produto industrializado. E aí, o que eu falei nas aulas anteriores, e quem estudou Tributário 1 comigo sabe, né? O texto da Constituição não dá conceitos, o texto da Constituição não explica o sentido das palavras. O sentido que a Constituição utiliza, o sentido das palavras utilizado pela Constituição,
é definido pela legislação que deu origem, né? Então, aí, o processo de industrializar não é o direito tributário que vai definir. Porque se o tributário definir, vai vir um troço horroroso como esse. Olha aqui o que diz o CTN. O CTN diz que considera-se industrializado o produto que tenha sido submetido a qualquer operação que ele modifique natureza ou finalidade, ou aperfeiçoe para o consumo. Então, posso dizer, por exemplo, que não sei se vocês conhecem aqueles índios que fazem cestos. Os índios que fazem cestos lá e vendem na rua, na beira da estrada, eles estão industrializando cestos? Olha, pelo artigo, se fosse literal, sim, até um suco de laranja tu poderia dizer que é. Ah, mas aí é que tá. Bom exemplo que tu trouxe. Então, o índio, não. Suco de laranja. O que vocês acham? O Vitor trouxe suco de laranja aí como exemplo. É sujeito a pagar IPI ou não? Não. Não? A não ser que eu engarrafe, monte ali numa empresa que faça a venda disso. Se eu fizer um suco aqui na minha casa pro professor Ederson tomar, não é? Perfeito. Cara, o exemplo foi muito bom, perfeito. Então, aí vem a palavra que todos os advogados adoram usar, né? Depende. Esse jargão aqui, os advogados sempre respondem a forma de tu responder a uma pergunta sem saber realmente a resposta, né? Depende. Não, mas depende o quê? Se eu tenho um processo fabril de escala, em que chegam as frutas, elas passam lá por uma, como é que é o nome? Pasteurização, recebem aditivos, entram numa garrafa, eu engarrafo e vendo isso, eu tenho ali industrialização inegavelmente. Não tem como dizer que não. Agora, se eu espremo uma fruta, como tem umas maquininhas na rua até, né? Não sei se vocês já viram isso. Tem umas maquininhas que espremem a fruta e botam num copo para a pessoa. Ali eu não tenho industrialização. Conseguem perceber a diferença? Qual é a diferença entre o índio que está vendendo um cesto e talvez uma indústria que fabrica cestos e vende eles para os supermercados, para as lojas de atacado e varejo? Tipo um artesanato do índio, né? Indústria. Isso, exatamente. Então, a atividade, eu tenho que isolar o que eu estou examinando. Se eu isolei ali e vi o que ele está fazendo, ele pegou uma palha, montou e vendeu. Tá, isso não é industrialização. Agora, se eu pegar na etapa e ver muita gente trabalhando, uma atividade empresarial organizada, insumo vindo, máquina trabalhando, aí eu tenho sim industrialização. Diga, quem é que está? Sou eu, professor. Eu tenho uma questão, então. Por favor. Tem alguns supermercados que eles estão fazendo assim, ó, aproveitando esse exemplo do suco de laranja. Eles deixam essa maquininha, então, no meio do supermercado lá. Aí você pega a garrafinha que está ali disponibilizada e você mesmo aperta o botãozinho e a laranja, aquela máquina espreme, a laranja entra para dentro da garrafa, tu sai com a garrafa sai do supermercado com a garrafa, né? Com o suco de laranja. Então, nesse caso seria um meio termo entre os dois. O que seria? Como é que seria resolvido? Não, a meu juízo, não tem nenhuma dificuldade, é o mesmo exemplo. A maquininha, ela está fazendo um processo artesanal, natural, de customização de venda do suco, da laranja espremida. Basicamente, ele está espremendo a laranja o que ela faz? Ela espreme uma laranja para tu pegar o suco. Não tem um processo fabril ali. Então, vai ser tributado, sem dúvida alguma, o ICMS. Aí tem uma discussão no ICMS, tá? Aí, na aula de ICMS, a gente vai falar sobre isso.
E dentro do supermercado, assim, ó, se a gente pudesse fazer uma aula prática de ICMS, é só entrar dentro do supermercado para ver as loucuras que tem lá dentro, tá? Então, no mesmo supermercado, você talvez lá na prateleira tenha um suco de laranja industrializado que tem um preço. Mas tem esse da garrafinha espremida que vai ter outro preço. O ICMS vai ser o mesmo sobre os dois? E aí? Eu estou vendendo a mesma coisa ou são coisas distintas? Bom, isso vai ficar para a aula do ICMS, tá? Não vou dar resposta ainda. Fica a curiosidade para a nossa próxima aula. O IPI, ele acompanha a base de cálculo? Aí, por exemplo, eu vou... Outra discussão. Vamos deixar para a aula do ICMS. Porque senão complica demais, a gente não consegue, começa a misturar as coisas. Vamos hoje estudar IPI, tá? E o Thiago me fez uma pergunta e eu não consegui responder ainda. Eu quero responder a pergunta do Thiago, que é uma dúvida extremamente importante, tá? Então, o primeiro passo para entender é atividade industrial como aquilo que a empresa faz é isso, tá? Entendam. Aquilo que a empresa faz, eu terceirizei para uma outra fábrica para botar embalagem, rótulo, pintar, sei lá o que. Isso é terceirização. O que eu faço não é isso. Eu vendo, sei lá. E aí vocês vão conseguir entender melhor, dentro de atividades econômicas complexas, o que paga e o que não paga. Eu tenho que isolar por contribuinte qual é a atividade do contribuinte. O que ele faz nesta etapa? Se eu tenho nessa etapa compra de itens para transformar em outra coisa, eu tenho industrialização. E aí tem que pagar o IPI. E aí, a observação que o Vitor fez aqui do suco de laranja é muito interessante ver, por exemplo, na tabela de incidência do IPI, na TIP, vai ter lá, por exemplo, laranja. Tem a NCM da laranja e do lado da NCM vai ter a alíquota. No lugar da alíquota vai ter a sigla NT. E suco de laranja industrializado. Vai ter a NCM e vai ter a alíquota, sei lá, 5%. Eu não sei agora de cabeça qual é a alíquota. Tem que pegar a tabela e descobrir. Por que o suco está 5 e a laranja está NT? O que significa NT? Isso é não tributável. Então, quando a tabela de incidência do IPI diz que é NT, ela não está dando um favor, isso não é um benefício. Ela simplesmente está reconhecendo que laranja é um produto in natura, né? Então não sofreu nenhuma industrialização a laranja. Se eu estou vendendo laranja, eu não industrializei. Ainda que eu tenha lá um laranjal, um monte de gente trabalhando, colhendo da fruta e botando nas caixas. É uma atividade empresarial, mas não é industrialização, ok? Então, por isso que na tabela vocês vão ver vários itens NT. E é uma pergunta capciosa, tá? Eu antecipando já, o decreto do presidente da República pode alterar as alíquotas do IPI. Já estou respondendo. Mas ele poderia alterar o que está escrito ali NT. Tá? Laranja está NT. Mas daí o presidente acordou meio com os cornos virados e disse, não, vou tributar também. Quer saber? Eu vou tributar aí. E botou 10%. Ele pode trocar de NT para 10%? Eu creio que não. Tá, perfeito. E por quê? Olha, porque se a gente está falando de produto industrializado, não tem como tu considerar uma fruta in natura um produto industrializado, né? Perfeito. E aí a gente volta para o essencial, que é o texto da Constituição, que agora eu deixei em tamanho maior. A Constituição autorizou a União tributar isto aqui. É isso que pode tributar. Não pode o legislador... Vocês estão me ouvindo?
Sim, tudo certo. Tá. Não, é que deu aqui uma mensagem de sinal ruim, achei que não estivesse transmitindo bem. Bom, então assim, ele pode tributar, aumentar as alíquotas. Hoje é 10, pode ir para 20, é 20, pode reduzir para 0, pode. Tranquilo. Agora, o que não é industrializado, nem o Papa pode mudar, porque não se sujeita à competência tributária do IPI. Se ficar isso claro para vocês, a aula de hoje já terá valido a pena, tá? Só consigna ou não ali do lado da interrogação. Vai que, né? Alguém esquece. Muito bem. Mas aí tem as pegadinhas para sacanear quem não prestou atenção na aula, né? Quem não assistiu na aula, aí pega o material lá, já se perde todo. Mas bom, bem lembrado. Então, assim, esse é o aspecto material, sobre o que vai ser tributado, tá? O IPI, ele tem algumas regrinhas que estão na Constituição que, se vocês pegarem alguns concurseiros, princípios constitucionais, vamos chamar de princípios constitucionais do IPI, tá? Eu tenho uma bronca com isso, quem fez tributário 1 comigo sabe que eu odeio quando tratam tudo como princípio, tudo é princípio, porque acaba perdendo a força e a importância que os princípios têm. Aqui a gente não está falando de princípio, tá? Mas, enfim, só para que vocês saibam do que eu estou falando do artigo 153, parágrafo 3º da Constituição. Então, se cair numa questão de concurso, vocês estão lá estudando para passar no concurso e perguntarem, assinale dentre as alternativas abaixo, quais são os princípios constitucionais do IPI? O que vocês devem lembrar? É aquilo que o professor falou, que está lá no 153. E vocês vão saber decorar isso aí, né? Quem é concurseiro tem que fazer teste, recurso aqueles mimônicos, né? Mimônicos. Sei lá como é que faz isso. Admiro quem faz concurso. Eu odeio as questões de concurso porque é só decoreba. Então, assim, esses são os princípios. Não incidirá sobre produtos destinados ao exterior. Então, vejam, não tem nada de princípio aqui, né? São regras, cujo operador deôntico está bem claro. Será, não incidirá, terá impacto reduzido na aquisição de bem de capital. Então, esses são as normas constitucionais do IPI, que eu estou destacando aqui para vocês. De forma muito rápida, tá? O IPI, ele será seletivo em função da essencialidade do produto. O que quer dizer isso, né? Vou colocar aqui com uma cor diferente. Essencialidade do produto. Ora, produtos essenciais devem ter uma alíquota mais baixa ou até 0. Produtos supérfluos podem ter uma alíquota mais alta. Então, a gente vai ver, por exemplo, cigarro, 300%. Em alguns países, o IPI, para nós, é chamado de sin tax. Significa sin tax, que é o imposto do pecado. Num dos projetos de reforma tributária se queria transformar o IPI nesse imposto dos produtos, o açúcar, o álcool, o cigarro, enfim. Em outras palavras, o que é supérfluo pode ter uma alíquota mais alta, até gravosa, nesse patamar, para desestimular o consumo, e aquilo que é essencial deve ter uma alíquota mais baixa para, enfim, proteger aquilo que é essencial. Na prática, minha gente, essa regra daqui é solenemente desrespeitada porque acaba sendo tudo uma decisão política. O presidente da ocasião define que vai isentar, vai reduzir as alíquotas de alguns itens
e aumentar de outros. Completamente político e não jurídico, muito menos constitucional. Então vocês vão ver, em determinados momentos, por que o carro é alíquota zero? Carro, 0%. Ué, afinal de contas, qual é a relevância? Não. Dá para entender que estimulando a indústria automotiva, que ela é muito importante para o Brasil, ela é uma das mais importantes, até mesmo prefeito de arrecadação de tributos, estimulando a produção de carros, nós movimentamos a economia. Tá, ok, não vamos discutir se carro é importante ou não, mas vamos combinar, né, que se carro é zero, tem muita coisa mais importante que carro que tem que ser zero, no mínimo, né? Não tem como ser menor do que zero. Então, vocês acreditam que tem remédio que sofre a incidência do IPI, por exemplo? Então, no momento em que os carros tiveram alíquota zero, automaticamente tu tem que baixar para zero tudo que é mais importante que o carro, como, por exemplo, o remédio. Mas não. Aí vocês vão encontrar alguns medicamentos com alíquota acima de zero. Então, assim, acaba sendo decisão política, infelizmente. Pulo o inciso 2, tá, de propósito, e passo para o inciso 3, que eu antecipei no início da aula, né, dizendo que as exportações são desoneradas, e aqui está o fundamento constitucional. Vamos ver quem é que ganha aí um sorvete, quem me disser como é que se dá como é que é o nome desta regra aqui, que pode ser substituído por cerveja, tá? Quando o alemão voltar às atividades. Quem é que sabe aí como é que é o nome desta norma? Como é que eu chamo isso em direito tributário? Quando a Constituição diz não incidirá para o exterior. Quando a Constituição está dizendo não vai tributar. Olha, eu te juro que eu sei, mas eu não estou lembrando o nome. Ai. Não tô tentando te trovar para ganhar a cerveja. Eu não vou ganhar igual, mas é muito engraçado, porque eu sei, mas não me lembro. Seria a isenção, professor? Bateu na trave, Thiago. É quase isso. Bateu na trave. Imunidade? Opa, temos 2 vencedores aí. Exatamente isso. Os colegas estão certos. Imunidade. Então, assim, ó, toda vez que o texto constitucional disser não paga, leia-se, não vai ser tributado, então aqui a gente tem a imunidade do IPI. Por que eu fiz a brincadeira com vocês aqui e pedi para que vocês lembrassem, que forçassem a lembrança do Tributário 1, porque não pode nem decreto, nem lei mudar isso aqui, está na Constituição. Se é constitucional, só uma emenda à Constituição para alterar, e ainda há dúvidas se poderia se fazer a emenda de garantia constitucional do contribuinte. Mas, enfim, vamos imaginar que possa, mas só uma emenda para tirar este benefício fiscal. Tá? E aí, por isso, Thiago, que não posso chamar de isenção, porque se eu chamar isso de isenção, o que o governo pode fazer? É isenção? Então tá, a isenção eu faço uma lei e acabo com essa isenção. Acabou. Não, aí tá a diferença. Na imunidade eu não posso acabar por meio de lei, tem que mudar a Constituição. Tá? E aqui, por fim, o impacto reduzido na aquisição de bens de capital, entendam, máquinas, né? Por que a Constituição deu esse tratamento aqui para as máquinas? É muito claro, queria estimular a produção, desenvolvimento econômico. Então, se para gerar o capital, para gerar a economia, eu preciso de máquinas que são bens de capital, a aquisição dessas máquinas devem ter um
tratamento favorecido. O que a gente vai ver na prática? De novo, decisão política. Como eu falei lá no inciso 1. O governo decide isentar máquinas agrícolas. Tá, beleza. Ele vai lá e faz. Ah, não, agora eu não quero mais máquinas agrícolas, eu quero máquinas da indústria moveleira. Aí ele vai lá e coloca a alíquota zero. Quando, na verdade, sendo muito radical aqui, não faz sentido, né? Até tributar a produção de máquinas, já que elas é que vão permitir a gente sair do atoleiro. Mas, enfim, né? Admitido que se tribute de alguma forma, elas devem ter a menor tributação em relação a qualquer outro produto. E aí, para finalizar, eu pulei de propósito o inciso 2, porque agora a gente vai entrar no ponto mais chato do semestre. Professor, a imunidade poderia ser alterada por emenda constitucional? Eu entendo que não, mas vocês vão encontrar autores que dividem a imunidade. Deixa eu voltar para cá para poder ver se tem. O Vitor tinha me perguntado. Vitor, tu me perguntou antes, agora Sim, isso já foi esclarecido. Tá. Só é daí agora sobre a imunidade poder ser alterada por emenda. A emenda constitucional, Vitor, o que acontece, tá? Nas imunidades que estão lá no artigo 150, inciso 6º, no rol, aquele que eu disse, o kit básico de defesa do contribuinte, há um certo consenso de que ali nós temos garantias constitucionais e que não poderiam sofrer emenda, tá? Há um certo consenso sobre aquelas imunidades do inciso 6º, tá? Porque essas garantias dizem respeito à liberdade política, à liberdade de credo, à cultura, todos aqueles itens que tá lá. Até que veio o Constituinte e bagaceiriou, né? Daí ele botou lá música, tem que ser a música nacional. Aí ali virou patifaria. Mas até a linha E, antes dela ser inserida na Constituição, até lá, todas aquelas imunidades que estão lá têm por trás uma grande tutela de um direito constitucional, e aí nós estaríamos sim diante da proibição, que são as chamadas cláusulas pétreas, né? Artigo 60, inciso 4º, se eu não me engano, parágrafo 2º, inciso 4º da Constituição. Então, lá estão as cláusulas pétreas, tá? Agora, as imunidades que estão espalhadas no texto da Constituição, eu estou trazendo uma agora, a imunidade do IPI, tem a imunidade do ICMS, tem a imunidade do ITBI, tem um monte de imunidade espalhada na Constituição. Alguns autores sustentam que elas são imunidades setoriais e que têm nítida vinculação com alguns setores da economia e que não tem por trás uma garantia, um grande direito constitucional assegurado. E aí essas poderiam ser abolidas por meio de emenda à Constituição. Tá? Eu entendo que no momento em que se tomou uma decisão política de colocar no texto da Constituição, ora, se tu quer só dar um benefício setorial, faz uma isenção. Aí tu faz uma lei, isenta, beleza. Quando você entender que não cabe mais, revoga a lei. Essa é a lógica do nosso sistema constitucional tributário. Quando se disse, não, para mim isso é muito importante, eu vou botar na Constituição. Se botou lá, passou a ser uma garantia do cidadão. No caso aqui, e essa garantia não pode ser abolida. E pare para pensar o seguinte, não, eu vou deixar para provocar vocês agora depois da explicação da não cumulatividade, tá? Mas não sei se eu consegui explicar e te esclarecer, Vitor. Sim, ajudou. Você vai encontrar gente defendendo que, por exemplo, o IPI pode ser suprimido. Essa pode ser suprimida. Eu estou no grupo de que entende que não, tá?
Mas Tá bem? Bem esclarecido. tá, maravilha. Então, Professor, vamos, posso por favor. aproveitar o embalo e fazer uma outra pergunta? Não, eu gostaria de saber, assim, que o senhor comentou que vai da discricionariedade política à alteração da alíquota, né? Teria como, talvez, arguir a inconstitucionalidade de um decreto com base no artigo que trata especificamente sobre a essencialidade, esqueci agora o nome da característica ali, mas da seletividade, por exemplo. Muito, muito interessante a tua pergunta, tá? Esse tema vai entrar na pauta do Supremo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Estou procurando aqui um dos posts que eu fiz nas redes sociais. Imposto. Tá aqui. É o tema 745 do Supremo Tribunal Federal. Eu vou até colocar no material ali para ficar mais completinho. O tema. Droga. Tema 745 do STF, em repercussão geral. Tá? Esse tema, ele discute não o IPI, mas o ICMS. Tá? Mas por que eu estou trazendo ele aqui? O tema ele vai discutir o ICMS, mas o ICMS tem a mesma regra. A mesma regra diz que o ICMS será seletivo em função da essencialidade do produto. A diferença, talvez, para o ICMS seja mais fraco, é que lá no ICMS está escrito poderá ser. Tema 745 STF. Lá no ICMS a expressão é poderá ser. E aí alguns autores dizem que ali é uma faculdade, não quer dizer que tenha que ser seletivo e tenha que observar o que é essencial e o que não é. Mas o STF entendeu que isso tem repercussão e ele vai decidir se deve ser observado. E o impactante nesse caso, por exemplo, é a luz, a energia elétrica. Meus amigos, a energia elétrica ela é tributada a 30% no Rio Grande do Sul. Isso é um escândalo. É um escândalo. Se não tem algo mais essencial que a energia elétrica, pelo amor de Deus. Então, assim, isso que tu está me perguntando, Juan, tá para ser julgado pelo Supremo. A depender do que o Supremo definir lá, vai impactar aqui. O que até então o Supremo Raiz fazia, né? O Supremo Raiz, ele dizia questões que competem ao Executivo definir, prerrogativas do Executivo, são decisões políticas e o STJ, o Judiciário, ele é um legislador negativo. Tá? Essa é uma tese que preponderou no Judiciário, no STF durante muitos anos. O Judiciário atual, né, em especial o STF, ele não é mais legislador negativo, né? Ele é legislador positivo. Ele coloca normas no ordenamento jurídico, ele acrescenta hipóteses legais a seu bel prazer, não preciso nem ilustrar aqui para vocês. Dos casos assim que são os mais light, começou com um movimento progressista interessante, que a sociedade aplaudiu. E eu não tenho nada contra, tá, pessoal? Para ficar muito claro aqui e que não me interpretem mal. A questão dos direitos dos homossexuais, dos casais homoafetivo. Tenho pessoas que gosto muito, amigos e pessoas na família, não tenho nada contra, mas o ponto é, a Constituição tinha um texto. O STF desconsiderou o texto da Constituição e criou uma hipótese de casamento que não estava na lei. Mas ali a sociedade, enfim, assim, era um movimento progressista que o legislativo não queria encampar e que naquele momento foi interessante. Dali para frente, eu cito esse exemplo não pela questão da questão de gênero, que é uma pauta muito bonita, mas porque ali foi uma virada no Supremo. E dali para frente ele começou a criar, e depois veio os anencéfalos, veio a questão da greve dos serviço público, que eles criaram uma hipótese de greve que não tinha, eles criaram uma série de outras normas jurídicas, o caso
da questão do racismo, né? Criaram um tipo penal. O caso da criminalização do ICMS, criaram um tipo penal. Se tem algo mais caro para o direito, que é a tipicidade penal, o STF está criando tipos penais por decisão da cabeça de 11 pessoas. Então, assim, eu diria, Rua, que tu me perguntou ali, o Supremo de antes diria, não vou me meter, se decidiu isso, está decidido. Não compete a mim, judiciário, dizer o que é mais importante e o que é menos. O Supremo de hoje, tendencialmente, é vocacionado a dizer, não, eu vou dizer. E, realmente, energia elétrica é super essencial e tem que ficar abaixo. Aqui tem uma bomba relógio, né? Porque aqueles que ingressaram com ações para reduzir a alíquota do ICMS, pensa uma indústria que consome um caminhão de energia elétrica por mês e vai recuperar imposto por 5 anos para trás. Imagina o impacto que isso tem nos estados. É uma hecatombe. Então, isso está para ser julgado, tá? O Juan me perguntou ali e eu respondi. Minha gente, eu receio que a nossa... Se eu for começar a falar sobre a não cumulatividade agora aqui, eu vou ficar mais de meia hora falando. Então, assim, para fazer o fechamento da aula, eu não vou falar agora, porque essa explicação que eu vou dar sobre a não cumulatividade, ela vale para todos os tributos não cumulativos, então eu não vou repetir. Então, ela tem que ser... Eu vou explicar com mais calma, direitinho, como é que funciona, porque é chatinho, é difícil entender o que é não cumulatividade. Então eu vou deixar em stand-by essa parte da aula, e eu vou concluir a aula de hoje, já fechamos 1h30 aqui, eu vou concluir a aula de hoje com a pergunta do Thiago. E a pergunta do Thiago eu vou responder aqui, cadê o aspecto material? Tá? Então, nós estávamos vendo ali o imposto sobre o produto industrializado, que incide, e eu peguei o artigo 46 e vou trazer sua tela aí, professor. Opa, desculpa. Vamos lá. Vamos trazer para cá. Tá aqui o aspecto temporal. Tá? Então, quando é que se considera ocorrido o fato gerador? Tá? Então, o IPI tem como fato gerador. Qual é o estándar? Qual é o padrão? Tá? O padrão é esse aqui, ó, inciso 2, que é a saída do estabelecimento. Então, entrou placa de ferro, roda, pneu, borracha, tinta, fios, motor, e saiu um carro. Na hora que sai do estabelecimento, sai da indústria, tem que recolher o IPI, ok? Esse é digamos, a regra geral. E o artigo 46, e vejam, o CTN é de 66, a Constituição é de 88. Então ele é anterior à Constituição. Ele diz que incide também no desembaraço aduaneiro e na sua arrematação. E a arrematação a gente viu na aula do imposto de importação, e hoje a gente continuou. Quando é que ocorre a arrematação, né? É um bem apreendido numa fiscalização aduaneira que vai a leilão, e aqui a gente está vendo que incide mais um imposto. Além do imposto de importação, incide o IPI. Então, quando apreendido, abandonado, levado a leilão, tá? Mas aí o Thiago perguntou, professor, o que tu acha disso? Tá escrito lá que incide, e não há dúvida que é cobrado quando vem um produto do exterior para o Brasil, é cobrado o IPI. Eu não tenho dúvida, isso é aplicado. E a gente vai entender um pouco por que é tão caro comprar um produto importado no Brasil. A gente viu na aula passada imposto de importação e está vendo hoje o IPI. E aí o Thiago me perguntou, professor, o que você acha disso? Tá certo? Porque, na verdade, não tem industrialização, né? Então, vamos lá. Opinião minha,
porque fui perguntado e vou responder, não fujo da raia. Então, a minha opinião aqui, não foi recepcionado esse dispositivo da Constituição. Minha opinião. Por que não foi recepcionado? Porque aqui está escrito produto industrializado. Tá? E entenda-se como produto industrializado, aí eu estou pegando a definição do CTN, considera-se industrializado, vejam lá o que o CTN diz, né? O CTN diz que é industrializado quando ele se submete a uma operação que lhe modifique natureza ou finalidade ou aperfeiçoe para consumo. Quando eu estou pegando um bem na fronteira, eu estou comprando e está chegando de navio, ali não tem nenhuma industrialização. A industrialização ocorreu no país de origem e que lá pode ter ocorrido um tributo semelhante. Mas Brasil, eu não deveria tributar esse fenômeno porque aqui não ocorreu nenhuma industrialização. Tá? Então, esta é a minha opinião. Agora, qual é a opinião majoritária, inclusive do próprio Supremo Tribunal Federal? Tá? Foi recepcionada. E aí, havia aqui, gente, eu concluo a aula, neste ponto aqui havia uma distinção, o Supremo até 2014 ou 2015, o Supremo Tribunal Federal tinha uma distinção. Supremo, eu acho que foi 2016, eu vou contar uma história engraçada sobre isso. Até 2016 ele dizia, importação para consumo pessoal não paga IPI. E por que o STF tinha essa orientação? Porque o IPI, neste caso de importação, ele só tem uma função, que é igualar a carga tributária de um produto industrializado aqui ou no exterior. Se o carro brasileiro paga IPI, por que o carro estrangeiro não vai pagar IPI? Essa é a lógica da justificativa. E aí, o STF dizia, se o Ederson importou um carro para ele, pessoa física, ele não vai ter que pagar IPI porque ele não está competindo com a GM, ele não está competindo com a Fiat, ele não está competindo com nenhuma indústria aqui. Ele comprou um carro para ele. Então, essa questão era muito tranquila no Supremo Tribunal Federal e caiu na prova da OAB, exame da ordem, exame de ordem, e o gabarito dizia, você tinha que saber essa orientação. A STF entende que não incide IPI na importação. E o exemplo da questão era um jogador de futebol. O jogador de futebol, fulano de tal, importou um carro. Não sei por que associaram, né? O que tem a ver jogador de futebol com um carro importado? Mas, enfim. E aí, o gabarito da questão era não incide, conforme a orientação do Supremo. Em 2016, o STF mudou a orientação. E aí ele disse que incide sempre. Então é essa que vigora hoje. Tá? Vigora hoje. Então incide sempre. E aí o Thiago perguntou, qual é a tua opinião? Um absurdo. Na minha opinião, é um absurdo, porque, primeiro, não foi recepcionado, não está no texto. Se a gente tem algum preza minimamente o texto da Constituição, não é isso que foi autorizada a tributação. E segundo, eu estou onerando exageradamente, sem sentido, a importação, e, de novo, desorganizando algo que é sagrado numa economia de mercado, que é o preço. Quando o Estado desorganiza o preço, ele faz com que a gente fique desorientado, faça bobagem, desorganize a economia. E o mais perverso disso tudo é que, por exemplo, o sujeito importa um bem, vamos pegar em um hospital, tá? O hospital importou uma máquina importada. Se ele não for uma entidade imune, um hospital público, se for um hospital privado, sem ter nenhum tipo de imunidade, ele importou uma máquina
para a saúde, pensa num troço assim mais essencial. E por que ele importou? Porque não tem uma fábrica no Brasil, ora bolas. O Brasil não produz máquinas de ponta para hospital. Mas o STF disse, não, tem que igualar para comparar com a indústria nacional. E aí a gente cria aqui uma tremenda distorção, um tremendo de um monstro. Então, assim, coloquei aqui o aspecto temporal, que é o artigo 46, o momento da ocorrência do fato gerador. Expliquei para vocês aqui quando é que ele ocorre e respondi a pergunta do Thiago, dando a minha opinião, mas deletem a minha opinião. O que vocês devem gravar é isso que está aqui, ó. Vamos botar cor chamativo aqui, um laranja, vamos botar mais um roxo aqui. É isso que vocês devem gravar. A posição do Supremo hoje é que sempre tem que pagar IPI. Não interessa quem está importando, se é uma importação isolada, se é uma importação para um fim muito nobre ou se é simplesmente para um deleite, não interessa. Sempre tem que pagar IPI. Certo, gente? Alguma dúvida até aqui? Vocês gostariam de algum esclarecimento? A gente vai deixar para a semana que vem, para a próxima aula, a continuidade do IPI, né? Até porque eu não conseguiria nem em uma hora terminar, que tem muito assunto para falar. Pergunto para vocês aqui, além, se não tem alguma dúvida, se alguém quer fazer algum questionamento, se alguém aqui, eu só quero fazer uma enquete rápida, pretende ir para a aula da semana que vem, presencialmente. Acho que não. Não. Tá, não, tranquilo. Eu gostaria de ir, eu gosto da aula presencial, mas é mais prático no momento, eu estou com os problemas aí de correria, então é a questão da praticidade só, mas preferencialmente eu gosto da aula. Para mim, não é indiferente, tá, gente? Eu não faço nenhuma questão que vocês estejam presentes, para mim é indiferente. E eu acho, sinceramente, que quem está prestando atenção nessa aula estaria prestando ao vivo lá e vai aprender do mesmo jeito, talvez com algumas limitações, mas eu sinceramente não tenho nenhum tipo de... Não encarem isso como um pedido meu para ir, tá? É só para aqueles... Eu pergunto e faço essa pergunta sempre para que a gente tenha noção da lotação, né? Daqui a pouco dá um fenômeno aí, 30 pessoas querem ir. Não pode. Eu não posso permitir em razão das regras de distanciamento. Mas pelo jeito aqui, ninguém manifestou. Então, se aparecer alguém, muito bem, vai ser muito bem tratado. Se ninguém aparecer, a aula vai ser normal, como a gente teve da vez passada. Diga, Vitor. Ô, professor, só dá uma cobrada lá para eles acertarem aquele áudio, porque de todas as aulas que a gente teve até agora, a única que eu vi assim que tinha dificuldade de nos ouvir foi a do senhor, porque realmente eu ouvi a gravação e eu vi que o senhor tinha que fazer um esforço muito grande, porque eu falava e era uma coisa horrorosa para tu nos escutar. Sei lá o que fizeram lá, e nas outras aulas dava para ver que o professor ouvia bem, sabe? Sim. Não, a acústica da aula, da sala, né? Eu acho que a sala não... O meu som reverberava, assim, e eu me ouvia. Mas, enfim... Não estou me reclamando aqui. Vamos lá, vamos ver se a gente corrige isso. Eu já registrei por e-mail para o apoio ali da Unicinos e eles ficaram de corrigir. Perfeito, então. Uma ótima semana para o senhor e obrigado pela aula. Valeu, gente. Uma boa semana. Até quinta-feira que vem. Boa noite. Muito obrigado pela aula. Boa noite. Até quinta que vem. Boa noite.